Então vamos começar falando pela África, pelo relevo especificamente. Então, no noroeste nós temos a cadeia do Atlas, que está entre Marrocos, Argélia e Tunísia. É uma área de dobramento moderno, orogênese, e que foi realizada na era terciária. Também temos a cadeia do Cabo, que está no sul do continente sudeste da África do Sul. E é antigo, passa por soerguimentos lentos, que é a eperogênese, e é uma altitude que não é muito alta, mas também não é muito baixa, então é uma altitude modesta. Então agora vamos falar também sobre maciços da África, os dois principais, que são o maciço da África Centro-Oriental e o maciço da África Centro-Ocidental. O da Ocidental são agrupamentos montanhosos, como o maciço de Camarões, e eles são antigos. Aí a gente também tem o Oriental, que é o principal de todos, são agrupamentos montanhosos vulcânicos, só que eles não têm uma elevação muito alta em relação ao resto da África. Mas lá, engraçado que a gente tem o Rift Valley, que lá estão os picos mais altos da África, como o Kilimanjaro e o Quênia. Agora falando um pouquinho sobre vegetação e clima, temos 4 climas principais que predominam na África, como dá para ver nesse mapa. A gente vai ter o equatorial, o tropical, o semiárido, o desértico, né, muito parecido, e a gente também vai ter o mediterrâneo. Bom, começando pelo clima equatorial, chuvas abundantes, o ano todo uma floresta perene, latifoliada, higrófita e heterogênea. Clima tropical, parecido com o Brasil, inverno seco, verão chuvoso, com savana. Então a gente vai ter um arbusto, uma árvore mais esparsa. E nas áreas mais secas do clima tropical a gente vai ter o estepe, que vão ter plantas xerófitas. Agora falando um pouquinho sobre o clima desértico, a maior característica é que bem seco, óbvio, só que tem muita oscilação de temperatura durante a noite e o dia, então de dia é muito calor e de noite é bem frio. Como deserto principal, a gente tem o deserto do Saara no norte e a gente também tem o deserto no sudeste da Namíbia e do Kalahari. E para terminar, a gente tem o clima mediterrâneo, que está no extremo sul e extremo norte, com verões secos e quentes e o inverno chuvoso e ameno. Então, a gente vai ter também a vegetação mediterrânea com maquis e garrigos. Bom, agora falando sobre as regiões da África, então vamos ter ao norte a África Setentrional, ao sul a gente vai ter a África Meridional, ao centro a África Central, a África Ocidental a oeste, a África Oriental a leste. Bom, vamos começar um pouquinho falando sobre as regiões e as suas características econômicas, sociais, de relevo, todo tipo de característica. Bom, a África Setentrional, a do norte, ela abrange uma parte do deserto do Saara, tem o clima desértico e mediterrâneo, então lá vai ter petróleo por causa do deserto e a gente vai ter o cultivo de frutas mediterrâneas por causa do clima mediterrâneo e da vegetação mediterrânea. Lá a gente também vai ter uma área de pressão atmosférica, uma área de uma pressão anticiclônica, por isso que tem o deserto, juntamente com com outras características, como a corrente marítima e as cadeias montanhosas, que vão ajudar a criar esse deserto. Agora falando sobre a África Central, então no centro vamos ter alguns rios caudalosos, uma paisagem tropical e vai ter extração mineral no Congo, principalmente de diamante e ouro. Então, uma região bem rica em minérios. Agora, sobre a África Oriental, que é a África da direita, que às vezes é difícil de lembrar, mas tenha o mapa em mente porque fica mais fácil. Mas, é uma área que tem muita falha tectônica, então tem bastante lagos como Vitória e montanhas de origem vulcânica. E lá também tem bastante conflito étnico por causa da colonização, que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco, é a próxima coisa. Agora, só para finalizar, a gente tem as duas últimas, a África Ocidental,
que tem a expansão do deserto do Saara, que é a desertificação. Então lá também tem extração de petróleo, mas principalmente no litoral da Nigéria, do Camarões e do Gabão. E a gente vai ter algumas riquezas minerais, a extração mineral, como o ouro, platina e ferro. E é uma área de transição entre o deserto, né, por causa da desertificação do Saara, e do clima tropical. E para finalizar, a África Meridional, a África lá do Sul, é uma área com uma variação climática montanhosa, com uma grande, enorme reserva mineral, principalmente de ferro, diamante e ouro. E lá a gente vai ter a África do Sul, que é o país mais bem desenvolvido do continente. Agora vamos sair um pouquinho, né, de relevo, do quadro físico, vamos para o quadro histórico, que eu vou começar pela colonização. Então, tanto a América Latina, a Ásia e a África foram colonizadas por potências europeias. E lá, era a colonização de exploração, e a gente vai dividir em duas fases diferentes. Entre o século XVI e o século XIX, a gente vai ter a primeira fase, que foi uma colonização mercantilista, que eram as feitorias litorâneas, então eram mais os países que estavam na parte litorânea do continente e com o principal trabalho, que horror, com a principal atividade econômica, né? Porque aquilo nunca seria um trabalho, aquilo era escravidão, foi o tráfico de escravos. A gente também tinha a extração de minérios, mas principalmente o tráfico de escravos. E quais eram os problemas? Guerra, sequestro de populações, né, para traficar, e a redução do crescimento populacional. Então, esses países, principalmente do litoral, que era mais fácil de chegar, eles iam ficar em guerra, porque eles começaram a juntar os povos étnicos, mas também a população ia caindo, porque eles eram traficados e não tinha mais pessoa lá. Óbvio que tinha, mas diminuiu bastante. A segunda fase é entre o século XIX e o século XX, que foi a fase da Conferência de Berlim, que dividiu a África, que né, foi a partilha da África com as potências europeias, que foi, se não me engano, entre 1884 até 85, foi um ano só. Teve uma ocupação efetiva. A principal atividade econômica era uma atividade primária de plantation e de mineração. Então a gente viu que de um tempo para lá a mineração apareceu mais, porque mas estava fraca. E agora a gente tem mais problema. Por quê? Agora a gente vai ter fronteiras populacional artificial. Então, quer dizer, eles juntaram países só para agradar o que eles queriam e fizeram isso sem pensar em ninguém que estava na África. Então tinha uma pessoa de uma etnia X com uma pessoa de etnia Y, agora elas têm que viver junto no mesmo lugar e só porque não sei quem a França quis. Não. E aí, claro, causou guerras. A gente também teve a marginalização das populações nativas e, como toda colonização, e como eu disse, a rivalidade étnica. Bom, agora falando sobre a descolonização. A gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Então, a situação da África era a África partilhada de acordo com a Conferência de Berlim. Então, a Segunda Guerra Mundial afetou, né, as principais potências europeias. Então, elas estavam com dificuldade de manter a dominação no continente africano e asiático, e ela estava com dificuldade nos seus próprios países com, né, a Segunda Guerra. Então, as colônias asiáticas, elas começaram a desenvolver asiáticas e africanas, começaram a desenvolver um sentimento nacionalista e eles começaram a lutar por sua independência, e bastante países africanos
conquistaram a independência nessa época da Segunda Guerra Mundial. E aí eles começaram, se eles são livres, agora eles têm que, né, agrupar os países de acordo com as etnias, de acordo com qualquer quesito que eles querem. Então começou a ter uma disputa de poder entre as etnias existentes no país, né, porque eles estavam todos juntos. O segundo acontecimento que foi favorável, né, à descolonização foi a Guerra Fria. Então, assim, a gente tem... Eles queriam, as duas potências, né, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, eles queriam aumentar a sua influência, suas esferas de influências no mundo. Então, eles queriam ter, né, mais apoiadores. Então, eles começaram a apoiar os movimentos pela independência africana. Então, só que assim, eles apoiaram, ajudaram, né, bastante, né, na independência, nesse processo de independências para os africanos. Muitos países ficaram independentes nessa época, mas agora, assim, potencializou as guerras internas da África, porque agora, além de ser as etnias, agora tem quem foi apoiado por quem. Isso aí causou mais disputa entre as populações africanas. Bom, agora a situação atual. Os países africanos, eles começaram, né, a entrar no mercado comercial bem tarde, mercado comercial capitalista internacional, bem tarde, né, porque eles foram independentes bem tarde. Então, até um tempo atrás era tudo para a metrópole. Então, agora a gente vai ter inserção desses países, mas principalmente pelos bens primários, implantation, e a gente também vai ter a exportação desses produtos. Mas assim, de um lado, a gente tem dois lados nessa história. Eles vão conseguir eles vão conseguir entrar no mercado mundial comercial, mas isso vai agravar o subdesenvolvimento. Mas também, o outro lado é que vão ter projetos e alternativas para melhorar o desenvolvimento. Bom, mas agora estão meio que abandonados pelas potências, né, após a colonização. Então, praticamente quem liderava os projetos de independência eram as elites militares, não civis. Então, quando eles conseguiram a independência, eles logo assumiram o controle. Então agora muitos estão em ditaduras. Então, além das guerras, além dos problemas como fome, AIDS, a seca, eles estão pobres e vivendo em uma ditadura. Agora falando sobre o quadro humano da população, vão ser divididos a África vai ser dividida em duas partes. A África branca, que é essa verdinha aí, que tem os povos nilóticos, etíopes, árabes e berberes, que são com a cultura árabe e estão no norte. A gente também vai ter a África negra, que são as culturas locais, são as culturas da tribo africana. Então a gente tem os sudaneses, pigmeus, bosquímanos, bantus, hotentotes e malgaches. São alguns, porque são milhares de culturas na África. A África é um país muito rico, muito lindo, juro, é perfeito. Tem várias culturas em um país só. Lá é muito rico nessa questão de cultura. Então a gente vai ter também, né, a influência do mundo inteiro na África por causa da colonização, uma colonização tardia também. Bom, agora falando sobre o quadro humano e a religião. A principal religião, tá meio que 50%, né? É o cristianismo e o islamismo. A gente também vai ter o hinduísmo. Aí as línguas são, assim, de verdade, as línguas na África são, como eu disse, se tem bastante povos, se tem bastante etnia, lá tem bastante língua. Principalmente os dialetos são do tronco africano e do tronco camito-semítico, mas também teve grande influência do português, do francês e inglês, né? Que foi dos grupos colonizadores. E agora a gente também tem a densidade demográfica, que é o primeiro mapa, e a gente vê que tem uma concentração
demográfica ali na parte do Egito, Marrocos, a África do Sul. Essas são as principais potências. Agora um pouquinho sobre a urbanização da África. A gente tem o êxodo rural, porque lá na parte rural da África começou a ficar muito pobre, teve a desertificação, né? Quanto mais desertificação, mais seca, não é possível agricultura, pecuária. E como eu disse, a principal economia da África é a exportação de plantation. Então, se você tem uma área muito seca, você não consegue fazer isso. Então, tem a pobreza, a desertificação, né? A seca e também vão ter o conflito tribal. Agora a gente tem também as cidades africanas que elas estão crescendo bem rápido, só que aí, se elas crescem muito rápido, não tem infraestrutura para abrigar tanta pessoa. Vai ficar tudo bagunçado, vão crescer as áreas de favelas. Agora falando um pouquinho sobre o quadro econômico, a gente vai ter três areazinhas para falar sobre economia. Só vai adicionar a África do Sul, porque a África do Sul é o país mais desenvolvido da África, assim, de longe. Então, ela ganhou uma areazinha ali para ela. E tem esses dois pontos verdes dentro da África do Sul, porque são outros dois países, tá? E eles são considerados a África Negra. Bom, então a gente vai ter a África Branca, a África Magrebe Setentrional, que é, né, a do norte, aqui, essa roxinha, e população árabe muçulmana, né? Falei lá sobre a religião, principalmente muçulmana, então eu mostrei lá nos povos, são os árabes. E como ali tem um clima mediterrâneo, vamos ter o cultivo de algodão, frutas mediterrâneas e azeitona. A gente também vai ter extração mineral do petróleo por causa do deserto e fosfato. A indústria, principalmente Egito e Tunísia, tanto que Egito é uma das maiores concentrações demográficas da África. Agora sobre a África Negra, o subsaariana, que está, né, abaixo do Saara, a gente vai ter, como eu disse, diversas religiões africanas tradicionais. Vai ter uma certa expansão da religião islâmica, né, porque está muito perto, muito perto. A gente também vai ter o cristianismo, vai ter, como é, né, bem no meio, assim, a maioria dos países vão ter a seca, e com a seca vão ter problemas socioeconômicos, a miséria. Lá vai ter bastante doença como AIDS, malária e ebola. Mas agora falando sobre economia e agricultura de plantation, maior, né, economia da África, é o principal produto que eles exportam, que são cacau, cana, café, amendoim. Lá também vai ter extração mineral de petróleo, cobre, diamante, ouro e urânio. E a principal indústria é a Nigéria. A Nigéria é um país que está crescendo muito rápido e, de verdade, ele vai crescer bastante e talvez passe até a África do Sul. Agora falando sobre a África do Sul, a maioria é negra, a minoria é branca. Então a gente vai ter descendentes de holandês e inglês, tanto que lá eles falam inglês. Lá onde teve o apartheid do Nelson Mandela. Vai ser de maioria cristã, protestante. Lá tem bastante AIDS, é uma das maiores taxas de mortalidade de AIDS no mundo. E lá vai ter urbanização, né? Tanto que é uma potência africana. Ele tá no BRICS, que é um bloco econômico. E a gente vai ter, né, o processo de urbanização que reduziu a taxa anual de crescimento populacional. Agora falando sobre a economia, extração do mineral, né? A gente viu que é uma coisa assim uniforme na África, sempre tem extração mineral, então ouro, diamante, urânio, ferro e carvão mineral. E a gente vai ter uma indústria de Bom, agora o segundo continente que a gente vai falar vai ser o asiático, a Ásia. Então vamos começar pela regionalização, a divisão regional da Ásia. Então vamos ter vou começar de baixo para cima. A gente vai ter o Sudeste Asiático. Eu sei que ele tá mais baixo, né? Ele tá mais ao sul
que a Ásia Meridional, mas é assim a divisão, não tenho o que argumentar. Então a gente tem o Sudeste Asiático, a Ásia Meridional, o Oriente Médio, Extremo Oriente, Ásia Central e lá em cima a Ásia Setentrional. Bom, algumas características gerais da Ásia, porque a gente vai focar mais, pelo menos até a matéria da E, vamos focar mais em outros aspectos sem ser os físicos. Então a gente vai ter centro até o sul, altas montanhas, terciárias, norte e sul. A gente vai ter planícies, planaltos e várias montanhas, principais rios, Tigre, Eufrates, Indo, Ganges, Brahmaputra, Mekong e Huangho. Não sei se assim se fala, mas é. E a gente vai ter paisagens clima-botânicas, então elas vão variar de acordo com o clima, e a Ásia é muito grande, então, como eu disse, não vamos focar nos aspectos físicos, então não precisamos saber até agora. Agora vamos focar sobre uma região da Ásia, que é o Oriente Médio. Então, o quadro natural do Oriente Médio são: ao nordeste, nós temos a cordilheira do Hindu Kush. Aí, na Turquia, nós temos o planalto da Anatólia. A gente tem o planalto do Irã, no Irã. O planalto da Arábia, na Península Arábica, que, né, é a península ali bem grandona. E a gente tem a planície da Mesopotâmia, que é no Iraque. Agora falando um pouquinho sobre clima, vegetação e hidrografia, o Oriente Médio ele vai estar entre duas massas de ares continentais, que são a massa de ar da Eurásia, e a gente vai ter a massa de ar da África. Então vai ser um clima bem quente, né, e seco assim. Aí, então vamos ter clima árido, semiáridos, e a gente também vai encontrar um clima mediterrâneo temperado. A gente vai encontrar mais o temperado no interior da Turquia e o Mediterrâneo no litoral do mar Mediterrâneo. Mas são bem poucos, assim. A maioria é árido e semiárido. E sobre a hidrografia, a gente tem 3 bacias. Então, bacia do Rio Jordão, bacia do Rio Tigre e bacia do Eufrates. E a gente vai ter o Mar Morto. Agora falando um pouquinho sobre o quadro econômico do Oriente Médio. Então, quando você pensa em Oriente Médio, economia, petróleo. Eu sei que petróleo vem na cabeça de todo mundo, vem na minha também. Então, assim, petróleo ele tá muito concentrado, mas principalmente na região do Golfo Pérsico e da planície da Mesopotâmia. Mas, assim, não são todos os países que fazem parte da OPEP, né, que é a organização dos membros produtores de petróleo. Acho que essa é a sigla. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, perdão, gente. Mas né, nem todos fazem parte da OPEP. E aí, então, né, eles têm uma economia mais fraca, porque o petróleo realmente é o principal produto do Oriente Médio. Mas assim, os países que estão na OPEP, que exportam petróleo, têm petróleo em seu território, não é toda a população que tem acesso ao dinheiro do petróleo, né? Principalmente a elite, uma minoria que vai ter acesso ao dinheiro gerado da venda do petróleo. Então, a gente tem uma extrema pobreza, extrema diferença social, todos os problemas que a gente tem com as diferenças sociais e econômicas em todo o país, né? Então, em atividade econômica, a gente vai ter, sem ser o petróleo, algumas atreladas ao setor primário de pecuária e agricultura. E a gente tem que o Israel é o país mais desenvolvido e industrialmente e tecnologicamente do Oriente Médio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a OPEP e os choques do petróleo. Então, assim, primeiramente, a exploração do petróleo começou no início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, e de cara ele era o maior produtor mundial de petróleo, porque lá tem muito petróleo, tipo muito petróleo mesmo. Então lá já virou, né, estratégia, já virou lugar de interesse das potências. Então, óbvio que eles não tardaram para começar
a chegar lá no Oriente Médio e colocar suas empresas, exportar o petróleo deles por essas potências, né? Então a gente vai ter também a criação do cartel das Sete Irmãs, que são praticamente empresas americanas, né? Todo mundo pensou nos Estados Unidos quando eu falei potência. Então a gente vai ter esse cartel das Sete Irmãs, que são as potências fora do Oriente Médio que estavam explorando o petróleo no lugar lá, na localização do Oriente Médio. Então, assim, claro que ninguém gostou disso. Os produtores do petróleo, onde estava o petróleo, eles não gostaram de empresas estrangeiras no seu território pegando a sua riqueza. Eles odiaram isso, então eles tentaram combater. Então foi aí que nasceu, em 1960, a OPEP, que ela é composta pela Arábia Saudita, o Kuwait, Iraque, Venezuela e o Irã. Então a gente tem, né, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e eles começaram a pressionar as empresas exploradoras, e no começo assim não teve muito êxito. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o primeiro choque do petróleo, que ocorreu em 1973, quando a OPEP aumentou, tipo assim, drasticamente o preço do barril do petróleo. E por que eles fizeram isso? Porque eles estavam insatisfeitos, né, com as Sete Irmãs, que estavam dominando o território árabe do Oriente Médio, que era o território deles, então eles não podiam chegar e fazer isso. Então eles odiaram as companhias multinacionais que estavam oligopolizando o mercado petrolífero. A gente tem alguns exemplos, como a Shell, a British Petroleum, a Mobil, Gulf, Chevron, Exxon e Texaco. Gente, eu não sei falar, mas bom. Aí também eles estavam querendo também usar o petróleo como uma arma política, porque estava tendo a guerra do Yom Kippur em 1983 e eles eram contra o Egito e a Síria. Não precisa aprofundar nisso, só saber que eles queriam usar como arma política. E o objetivo também era reduzir o alto consumo do petróleo, porque estava muito barato e muita pessoa consumindo, então eles não ganhavam nada. Resumindo, é isso. Aí, né, 1979 teve o conflito, né, entre o Iraque e o Irã, então os preços dispararam. Só que aí em 1985 congelou os preços do barril e a partir de 1886 os outros países começaram a concorrer com os preços baixos. Então aí começou essa tendência até o final dos anos 90 e estava existindo a Guerra do Golfo. Só que aí essa tendência começou a aumentar, foi revertida, então os preços começaram a aumentar, voltaram drasticamente a aumentar entre 1999 e 2000. E assim, outros motivos, os novos motivos eram: o OPEP não queria aumentar sua produção só porque as potências ocidentais pediram, eles não queriam fazer isso. Agora a gente tem a China, que a China começou a crescer, então a gente tem um crescimento econômico da China. A gente vai ter a expansão industrial dos Estados Unidos. A gente também vai ter agora o terrorismo e a intervenção militar americana no Iraque, né? Ninguém gosta de pessoas americanas mexendo na área que não é delas, então isso aí, os Estados Unidos, assim, não favoreceu ninguém lá no Oriente Médio, essa questão do petróleo. Então, agora o terceiro choque do petróleo foi nos anos 2000, que praticamente só aumentou o preço do petróleo. Então todos esses choques são o aumento do petróleo, só que quais foram os fatores para aumentar o petróleo? Então começou a crescer o pessoal da Ásia começou a crescer, então começou a crescer o consumo asiático. Teve, depois do atentado de 2001, lá das Torres Gêmeas, a gente teve a retomada do crescimento econômico norte-americano, a gente ainda tinha a guerra do Iraque, a gente tem, agora começou nos anos 2000, a instabilidade da Venezuela, que é um país da OPEP. Então a gente
gente também vai ter agitações sociais e políticas na Nigéria, que é um país rico em petróleo. Bom, falando sobre o quadro humano do Oriente Médio. A gente vai ter 3 principais etnias, 3 principais grupos do povos, né, do Oriente Médio. Vai ter o árabe, que é a pessoa que fala árabe, tá localizada ou no norte da África ou no Oriente Médio. A gente tem, a maioria dos árabes são muçulmanos, que estão, né, na parte árabe do mundo são muçulmanos, mas a gente também tem árabe, cristão e judeu. Bom, a gente vai ter o turco, tá na Turquia, aí com... Eles também têm países vizinhos, como na Síria e também no continente da Europa. A língua vai ser a turca e são muçulmanos sunitas em sua maioria. E por último a gente tem os persas, que eles falam a língua persa, eles vieram do antigo
Bom, agora falando um pouquinho sobre a OPEP, então como que foi? Eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão do petróleo, né? A OPEP e os choques do petróleo. Praticamente, o choque do petróleo é quando o preço do barril do petróleo aumenta assim drasticamente, faz uma diferença na economia mundial. Então vamos começar pela exploração, a história da exploração do petróleo. Todo mundo começou a explorar petróleo no Oriente Médio no início do século XX. Só que assim, o pessoal viu, né, Oriente Médio, o petróleo virou lugar de interesse das potências mundiais. Então, óbvio que eles não perderam tempo para dominar a região e eles começaram a colocar suas empresas lá para explorar o petróleo do pessoal do Oriente Médio. E foi assim, principalmente os americanos, então aí criaram o cartel das Sete Irmãs, que são as potências que não moram no Oriente Médio, principalmente potências ocidentais que querem, né, explorar o petróleo no Oriente Médio. Só que assim, óbvio que ninguém gostou disso, ninguém gosta que você invada o seu território, pegue a sua economia, pegue as suas riquezas e vendam e você não ganha nenhum lucro, tem praticamente nenhum lucro. Óbvio que ninguém gostou. Então, para combater o cartel, a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, eles criaram a OPEP, que são, em 1960, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí eles começaram a pressionar as empresas exploradoras, só que aí eles, no começo, eles não fizeram nenhuma diferença. Bom, aí agora entrando sobre o choque térmico do petróleo. O primeiro foi em 1973, foi quando a OPEP aumentou drasticamente o preço do petróleo. Por quê? Porque óbvio, ele não gostava das Sete Irmãs e o que ele estava fazendo no território árabe do Oriente Médio. Eles não gostavam que as multinacionais ficavam oligopolizando o mercado petrolífero. Então a gente tem algumas empresas como a Shell, a British Petroleum, Gulf, Mobil, Chevron, Exxon e Texaco. Eu não sei falar, gente, mas são algumas dessas empresas. Outro objetivo também era reduzir o alto consumo de petróleo, porque os preços estavam baixos. Então, tem muita pessoa consumindo e o preço está muito baixo, então você não ganha muita coisa. Bom, e ele também queria usar esse aumento do petróleo como uma arma política, porque estava tendo uma guerra do Yom Kippur e a derrota dos países árabes. Né, e nessa guerra teve a derrota dos países árabes liderados por Egito e Síria. Bom, agora o segundo choque térmico a gente tem após 1935, porque em 1935 os países começaram, né, a nacionalizar e as companhias e começaram a ter um momento melhor, assim, de ascensão no cenário petrolífero. Só que aí chegou em 1969, aumentaram o preço do petróleo por causa do Iraque e do Irã, da guerra deles. Em 1985, o preço do barril foi congelado, só que em 1986 o preço começou a baixar. Só que em 1999/2000, os aumentos voltaram. Por quê? A OPEP não queria elevar a sua produção só porque as potências ocidentais falaram que ela devia. A gente vai ter a China agora que está crescendo, e a China cresceu descontroladamente, né? Cresceu do dia para a noite. Então a gente tem o grande crescimento econômico da China, a gente vai ter a expansão dos Estados Unidos industrialmente, e a gente vai ter também agora o terrorismo e a intervenção dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Bom, aí no terceiro choque do petróleo vai ser nos anos 2000, né? E a gente vai ter o aumento brutal do petróleo. E quais foram os motivos? Tinha muito crescimento asiático, principalmente da China. A gente tem a retomada do povo americano após o ano de 2001. A gente tem a instabilidade da Venezuela, que é um país membro da OPEP. A gente vai ter guerra e conflitos no Iraque e na Nigéria. Bom, agora falando um pouquinho sobre o quadro humano da população, vamos destacar 3 povos: árabes, turcos e persas. Para começar, o árabe fala árabe, ele está no norte da África, em grande parte do Oriente Médio, eles são muçulmanos em sua maioria, só que a gente, claro, tem árabe, cristão e judeu. O segundo povo são os turcos,
que falam turco, eles estão principalmente na Turquia e no continente vizinho, né, a Europa, e no país vizinho, que é a Síria. E a gente também tem muçulmanos sunitas, principalmente, né, são os muçulmanos sunitas. Bom, aí a gente tem também os persas, que vão falar persa. Eles vieram do antigo Império Persa, que hoje é o Irã. Eles são, em sua maioria, muçulmanos xiita. Bom, quadro humano e islamismo, porque, né, a gente falou tanto xiita, sunita, mas o que são isso? Bom, qual foi a origem do islamismo? Nasceu na Península Arábica. Lá na religião eles têm como profeta o principal profeta Maomé e o único Deus, Alá. E o livro sagrado deles é o Corão. E aí a gente vai ter duas vertentes do islamismo, assim como o cristianismo. A gente tem algumas vertentes, né, algumas interpretações diferentes da história do livro sagrado. Então a gente tem os sunitas, que são a maioria do povo do povo que segue a religião muçulmana, né, a maioria, eles são sunitas, a minoria é xiita, só que os sunitas acreditam que os 3 primeiros califas, que foram Abu Bakr, Omar e Othman, eles foram legitimamente eleitos. Os 3 primeiros califas foram legitimamente eleitos. E eles, diferente dos xiitas, que acreditam que Ali, que era o primo e genro de Maomé, é o sucessor imediato. Então, assim, eles acreditam que os 3 primeiros califas deviam ser os sucessores imediatos de Maomé, e os xiitas acreditam que Ali devia ser o sucessor imediato de Maomé. E o Irã é o país com mais xiitas no mundo. Bom, agora falando um pouquinho sobre o fundamentalismo da religião islâmica. Então, o fundamentalismo é a crença na interpretação literal dos livros sagrados. Então, a gente tem alguns grupos que a gente vai destacar. A gente tem o Hamas, que é um movimento de resistência islâmica. Eles atuam principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Eles lutam pela Palestina, todos aí são bem violentos, não tenho o que falar. Eles são bem violentos e a gente tem o Hezbollah, o Partido de Deus, que atuam no sul do Líbano. É muito engraçado isso, eu acho assim bizarro. Eles são um grupo político, uma milícia armada. Então, eles têm o apoio, por exemplo, do ditador da Síria. Sério? E eles são uma milícia armada e eles não querem o Estado judeu no Oriente, eles são favoráveis à Palestina. Bom, a gente tem a Al-Qaeda, bem famosa, que ela atua em um âmbito global. Está sempre um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E eles lutam pela criação de estados teocráticos islâmicos, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro, mas eles focam no Oriente Médio. E eles são contra a influência de qualquer religião do Ocidente no Oriente Médio. A gente tem agora o Estado Islâmico, que ele atua principalmente na Síria e no Iraque, e são grupos jihadistas. Eles são muito conservadores, mas muito conservadores. Eles são contra qualquer potência ocidental, eles são contra qualquer religião e qualquer outra vertente não sunita do islamismo. Bom, agora falando um pouquinho sobre os curdos. Os curdos, eles são um povo apátrida. Eles têm então, o povo apátrida é um povo que não tem controle administrativo e militar de um território. Então, né, eles não têm um território certo. Tanto que no mapa você não vê o Kurdistão, que é o país, assim, entre aspas, dos curdos. Bom, são 26 milhões de curdos, principalmente de maioria muçulmana. Eles estão distribuídos entre 5 países: o Iraque, Irã, Turquia, Síria e Armênia. Eles querem o Kurdistão, que é o Estado Nacional Curdo, que, né, eles se identificam diferente com o resto da população desses 5 países, então eles querem um país próprio. O principal grupo separatista do Kurdistão é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. E eles são armados, mas eles não são tão, assim, extremistas, assim. E a gente pode falar que, assim, o Kurdistão
os curdos são um povo que guerreia muito bem. Ele luta contra o Estado Islâmico na Síria, né? Porque ele tem um pedaço da Síria que tá, onde eles ficam, que o Estado Islâmico atua. Ele também atua no Iraque, no Irã, na Armênia nem tanto assim, mas principalmente nesses 3 países. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o conflito árabe-israelense. Então, o conflito praticamente da Palestina, né? Bom, então a gente vai falar. Então, o conflito árabe-israelense tem uma origem ligada ao sionismo, que são quando os colonos judeus começaram a migrar para a região de Israel e se juntar a outros judeus por causa das invasões históricas. E tudo isso começou em meados do século XIX. Bom, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Então, os povos árabes, judeus, eles foram juntos para a Palestina histórica. Então, a Palestina histórica, eu quero dizer a Palestina onde, principalmente, majoritariamente, tinham muçulmanos, poucos judeus, tinham uma estabilidade e tinha uma ligeira tensão, né? Porque 2 povos que não seguem, que são muito diferentes, no mesmo lugar, claro que vai ter uma tensão, mas nessa época, no início da Segunda Guerra Mundial, tava uma coisa mais controlada. Então, nessa época, o controle territorial da região ele estava ligado ao Império Turco Otomano, que depois, né, após a derrota na Segunda Guerra Mundial, teve a dissolução do Estado Otomano, e agora a região foi passada à Liga das Nações, que estabeleceu o mandato britânico da Palestina de 1922, que foi estabelecida em 1922 e durou até 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Agora falando um pouquinho sobre o mandato britânico da Palestina. Então, durante o mandato britânico da Palestina, a gente tinha tensões entre os colonos judeus e muçulmanos, e essas tensões foram se acirrando. E aí, a ONU, a gente tinha uma... Ai, desculpa, eu me perdi aqui. Mas aí, para controlar essa... Bom, agora falando um pouquinho sobre o mandato britânico da Palestina, que atuou desde 1922 até a fundação de Israel em 1948. Bom, durante o mandato britânico a gente teve tensão entre colonos judeus e muçulmanos palestinos, mas elas começaram a ficar acirradas. Então, foi uma tentativa de resolução, né, que até hoje não tem uma resolução para a Palestina. Ninguém tá conseguindo ceder de um lado para o outro, né? Nenhum lado cede. Então a gente teve uma criação do Emirado Árabe da Transjordânia, que era um semi-autônomo, assim, ele estava ao leste do Rio Jordão. Só que, apesar disso, a violência continuou tudo entre as décadas de 1930 e 1940, então a gente começou a ter bastante conflito armado. Então, com a inabilidade britânica mais a Segunda Guerra Mundial,
começou a ter mais conflito ainda. Então, em 1947, a ONU pegou, né, a Palestina e partilhou a Palestina em dois povos, o Palestina e o povo judeu. Só que assim, eu tenho um mapa aqui. A gente tem antes de 1946, né, a gente tinha a Palestina e o Estado de Israel não era tão grande, só que a ONU praticamente, né, não deu tudo, mas uma grande parte para Israel. Então agora o povo palestino estava cercado por Israel e o exército de Israel é extremamente forte. É um exército muito, muito forte. Eles são treinados por 4 anos, acho. Então eles são realmente bem treinados. Então, E só que assim, só o Estado de Israel saiu do papel. Tanto que hoje não há pra gente ver o país Israel. Só que assim, você não vê o país Palestina. Você não sabe que existe conflito da Palestina, mas Palestina, assim, realmente, que é reconhecida internacionalmente, não existe. Bom, agora a gente também tem os Estados Unidos, que ele manteve as relações com Israel porque eles queriam aumentar a influência e também Israel é uma região petrolífera, então era estratégica e eles queriam pegar o petróleo de Israel. Bom, os palestinos, agora a gente tem o quê? A gente tem aquele mapa que eu mostrei, só que assim, a gente tem que o povo de Israel, principalmente os colonos israelenses, eles começaram a invadir as fronteiras palestinas. Então eles começaram a pegar mais território, assim, né, numa maneira autônoma. Então o território da Palestina começou a diminuir ainda mais. Então a gente vê aí entre 1949 e 1966 que começou, né, a diminuir mais o território da Palestina. Agora a gente tem, nos dias de hoje, uma Palestina menor. Bom, mas isso daí não é agora que eu vou falar. A gente vai falar que ao longo da metade do século XX começou a nascer alguns grupos palestinos para lutar, né, contra o Estado de Israel, que estava pegando o território que não era deles. Então, os dois os principais são Hamas e Fatah. Os dois tinham uma coisa em comum. Estavam contra Israel, mas eles têm um jeito diferente de agir. E assim, então, Fatah, ele queria negociar de uma maneira para conviver com Israel. E esse grupo foi radical, ele foi bem violento no começo, mas depois eles pararam e é um grupo nacionalista e laico. Só que assim, o Hamas, ele é um grupo com fundamentais islâmicos, queria o fim de Israel, não queria conversar, ele quer o fim de Israel. Eles querem implementar um Estado Islâmico na Palestina histórica. Lembrando que a Palestina histórica é esse local aqui que eu falei, o de antes de 1946. Bom, hoje em dia a gente tem bastante refugiados com a criação de Israel. Desde a criação de Israel a gente tem bastante refugiados, eles querem retornar ao seu lar. Só que assim, se você vai parar pra pensar, Israel não vai dar os locais antigos para os palestinos, porque hoje tem a ocupação do povo israelense, então vai diminuir o território de Israel. Então, eles não vão dar o território que hoje são deles. Então, a gente não tem... Então, até hoje tem o conflito árabe-israelense. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cronologia da questão palestina, a linha do tempo. Falei em geral, mas agora eu vou falar mais detalhadamente. Então, em 1947, teve ONU, partilhou, né, em 2 estados. Bom, entre 1948 e 1949, teve a fundação do Estado de Israel e teve a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que os judeus venceram, então aumentou, né, o local de Israel. E, na época, Israel tomou o controle da parte ocidental de Jerusalém, lembrando que Jerusalém é uma cidade sagrada para toda religião. Então, mas assim, a Jordânia assumiu o lado leste, então a gente tem a Cidade Velha com os monumentos importantes para as religiões judaicas, cristãs e muçulmanas.
1956, Segunda Guerra Árabe-Israelense, também a Guerra do Suez. Então, o que causou foi os choques na fronteira Egito-Israel e a nacionalização do Canal de Suez dos egípcios. Então, Israel foi apoiado pela França, Inglaterra e atacou o Egito e conquistou a Península do Sinai. E aí a gente teve agora a pressão dos Estados Unidos, da União Soviética, né? Guerra Fria, para que o judeu abandonasse o Sinai. E agora a península é ocupada pela Força da Paz da ONU. Em 1967, a gente tem a Guerra dos 6 Dias, que foi onde Israel teve uma vitória e eles ocuparam mais territórios, de novo, Península do Sinai, Colina de Golã, que era da Síria, e a faixa de Gaza de Jordânia na Palestina. Então, Israel aos poucos foi aumentando seu território. Então, em 1933, a gente tem Egito e Síria, eles fizeram um ataque contra Israel no Dia do Perdão. E os árabes, eles reconquistaram a margem oriental do Canal de Suez e a Quarta Guerra Árabe-Israelense. Em 1979, teve o Acordo de Camp David, que foi a Península do Sinai, onde o Egito reconhece o Estado de Israel e reata as relações diplomáticas. A gente tem em 1982 a invasão israelense no Líbano contra os palestinos. Em 1987 a gente tem a revolta dos palestinos, a primeira Infátida. Então a Infátida, vou explicar rapidinho, é um termo que, assim, tradução livre é um levante, que é um termo para designar o movimento da população civil surgido contra as presenças israelenses nos territórios proclamados palestinos. A gente tem a primeira Infátida a partir de 1987, a gente vai ter a segunda em 2000, acho que é início de setembro de 2000. Bom, em 1993 a gente vai ter o chefe do governo de Israel e o líder da Organização para a Libertação de Palestina. Eles vão assinar um documento que falaria, tipo, o início do fim das décadas de conflito. Então, Israel e palestinos, eles resolveram que a maioria dos territórios que foram ocupados durante a Guerra dos 6 Dias, lembrando a Guerra dos 6 Dias, 1966. Bom, e agora em 2006 a gente teve, né, uma vitória do Hamas nas eleições parlamentares palestinas. Então agora os Estados Unidos e a União Europeia não queriam não queriam negociar com um país que estava chefiado por uma organização, né, que eles falavam terrorista. Então eles começam a aplicar algumas medidas para não ter que negociar.